Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Amém. Abramos a Bíblia Sagrada no Evangelho de Deus segundo Lucas, o capítulo 2. O Evangelho de Deus segundo Lucas, o capítulo 2. Assim se encontra a palavra do Senhor. Leremos a partir do versículo 8, um texto narrativo que narra a visita que pastores que se encontravam pastoreando seus rebanhos, literalmente falando, receberam. Eles receberam uma visita do alto, presbítero Adriano querido. Eles receberam uma visita do alto, amado pastor Leandro César. Aqui tem lugar para os queridos aqui, viu? É cultura da honra. E os demais colegas que aqui se encontram, pastores e presbíteros, possivelmente a gente não tem ciência de todos aqui. É um prazer contar com a vossa presença. Então o texto narrativo, ele narra uma visita do alto recebida pelos pastores, ou por alguns pastores. E esse texto nos é apresentado assim. Vamos ler juntos? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Eles estavam lá. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor, Tiago. E o narrador Lucas continua narrando, e o texto diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje, toda a igreja agora, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia! E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitado em manjedoura. Saulo. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, toda a igreja: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas coisas, todas estas palavras, meditando-as no coração. Aldino. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. E toda a igreja diz: amém. Doravante, uma nova série, ainda que breve, e o tema: Natal. Os céus beijando a terra. Essa linguagem foi extraída dos nossos pais reformados, dos nossos pais puritanos.
que quando ousavam falar do nascimento de Cristo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo, que armou a sua tenda entre os homens há mais de 2000 anos, que tabernaculou entre nós, que assumiu a nossa humanidade, com exceção do pecado. Alguns deles costumavam dizer que aquele momento foi os céus beijando a terra. E de fato, o verdadeiro Natal é os céus beijando a terra. E nesse texto narrativo, nós temos 3 verdades importantíssimas. 3 verdades que apoiam o tema da série, ou o título da série. Qual é a série? Natal. Os céus beijando a terra. E o texto que foi lido, o Evangelho de Deus segundo Lucas, no capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 20. Em hermenêutica é chamado de texto narrativo, que narra justamente uma visita do alto que os pastores, ou que alguns pastores que estavam pastoreando seus rebanhos, receberam. E nesse texto nós queremos aqui destacar 3 verdades sobre esse Natal, o Natal verdadeiro, que é os céus beijando a terra. A primeira verdade é que nesse texto aqui nós temos aquilo que nós já sabemos, nós temos ciência, precisamos apenas relembrar. Nesse texto narrativo nós temos, preste bem atenção, a melhor e a maior de todas as notícias que o mundo pode ouvir e receber. A melhor e maior de todas as notícias. Não são poucas as notícias que nos são apresentadas. Não são poucas as notícias que gostaríamos de receber, muito especialmente aquelas oriundas, aquelas que emanam dos nossos sonhos, aquelas que emanam dos nossos projetos. Mas, meus queridos e minhas queridas, jamais ouviremos uma notícia melhor e maior como a que foi apresentada por um anjo do Senhor que visitou os pastores que estavam pastoreando seus rebanhos. E que notícia é essa para ser chamada de melhor e maior? O nascimento do Salvador, aquele que é o Cristo, aquele que é o Senhor. Essa é a melhor e maior notícia que você poderia ouvir, e você continua ouvindo, e você continua escutando, porque a igreja do Senhor foi chamada para fazê-la ecoar nos 4 cantos da terra. Essa notícia que o anjo trouxe para aqueles pastores, ela continua sendo propagada, pregada, e nesta noite estamos fazendo a mesma coisa. Estamos aqui para relembrar para os senhores e as senhoras, para os irmãos e para as irmãs, que a melhor e maior notícia ela já foi dada. E cabe você, cabe a todos nós, abraçá-la. Eis que eu vos trago boas novas de grande alegria. É que hoje nasceu o Salvador, o Libertador, o Resgatador,
o perdoador. Hoje nasceu o perfeito profeta, o perfeito rei, o perfeito sacerdote. O anjo disse isso há mais de 2000 anos. Não espere uma notícia melhor e maior do que essa. Todas as notícias boas, ou que nós consideramos boas, todas as notícias boas que nós desejamos ouvi-las, elas sempre serão ofuscadas pela notícia que esse anjo trouxe para aqueles pastores, e que nós, em pleno século 21, e que esta igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, dentre outras igrejas verdadeiras do Senhor nesta cidade, continua reverberando. Há mais de 2000 anos ele nasceu. Há mais de 2000 anos essa notícia foi apresentada, essa notícia chegou. E é uma notícia de grande alegria. Paremos para pensar nisso. Tim Keller escreveu um livro, Natal Escondido. Fica aí a recomendação. E a proposta desse livro foi para falar da seguinte verdade: muitas vezes o verdadeiro Natal, ele se encontra escondido dentro do Natal. E por isso que, como igreja equilibrada que Deus tem feito esta igreja ser, nós aproveitamos o mês de dezembro e celebramos também o Natal, mas celebramos o Natal escondido. Celebramos o Natal verdadeiro. Celebramos o Natal, e o nosso Natal é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é a melhor, Edneia, e a maior notícia que o ser humano pode ouvir e receber. Jesus Cristo é a melhor e maior notícia que o ser humano pode receber. E eu vou repetir, ou repetiremos, todas as demais notícias, por mais boas que elas sejam, serão sempre ofuscadas. A pergunta que fazemos é: o que você tem feito com essa notícia? Como você tem acolhido essa notícia, a melhor e maior de todas as notícias? Os céus beijando a terra, através da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Ah, que notícia! Nós nos alegramos com algumas notícias envolvendo a nossa economia, ou nos entristecemos, não é? Nesses dias estamos mais para a tristeza do que para a alegria quando o assunto é a economia do Brasil. Mas quando ela melhora um pouquinho, nós nos alegramos. A saúde, a segurança pública, não é? Todas as questões do nosso interesse. A notícia de um noivado, de um casamento, de uma gravidez, de que você passou num concurso, a compra da primeira casa, a troca do carro e reticências. Todas essas notícias e outras mais podem nos alegrar, e muitas vezes, e é legítimo que nos alegremos. Mas a pergunta que eu faço é: com que nível de alegria você recebe a melhor e maior de todas as notícias? A notícia de que há mais de 2000 anos os céus beijou a terra através da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. E se você se alegra com essa notícia, o que você tem feito com ela? Você continua reverberando essa notícia? Pois nós estamos aqui nesta noite para reverberar para você. Você que é membro desta igreja, você que não é membro desta igreja, em o nome de Jesus Cristo, entenda ou entendam: a melhor e maior notícia já nos foi dada.
há mais de 2000 anos, ela continua sendo reverberada, ecoada. É que ele nasceu, o Salvador. A Bíblia diz que não há salvação debaixo do sol, senão no nome de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. A segunda verdade é quase que a primeira, mas avançamos um pouco. Já dissemos que a primeira é que aqui nós temos a melhor e maior notícia que o ser humano pode receber, e ele continua ouvindo-a. Ele continua escutando com seus ouvidos a igreja do Senhor, fazendo-a ecoar nos quatro cantos da terra. Mas a segunda é quase que a mesma, é quase que a primeira, mas dentro de uma progressividade. Aqui nesse texto nós temos a melhor e maior de todas as visitas recebidas. Quando você recebe alguém que é do teu agrado, você recebe a notícia que será visitado. Então o antes faz você se alegrar. Durante a visita você se alegra extremamente. E após a visita feita, você também se alegra, não é? Como é bom você receber em casa pessoas amadas, pessoas queridas. Como é bom. Quem você gostaria de receber em casa, na sua casa? Quem você gostaria? Nos seus sonhos, nos seus anseios, nos seus desejos, não é, Denise? Quem você gostaria de recepcionar no seu doce lar? Aprendi com o papai John Stott que um ministro fiel da palavra, ele tem que ter a Bíblia na sua mão direita e o jornal na sua mão esquerda. Então aqui e acolá eu busco subsídio para o sermão assistindo os telejornais. Agora as mídias, o X, Facebook, Instagram, os jornalistas. E eu fico observando a alegria de algumas nações ao receberem visitas de representantes de outras nações. E dependendo do peso que aquele representante tem, você percebe que os recepcionistas ficam com um semblante carregado de alegria. A nação visitada se sente importante em receber aquele representante. E é legítimo isso. Porque a nação que ele representa tem peso geopolítico. Tem peso no aspecto geopolítico mundial. Mas eu quero lhes dizer e relembrar que a melhor e maior de todas as visitas foi feita há mais de 2000 anos. A visita de ninguém menos do que aquele que é co-criador com o Pai, Jesus Cristo. Há mais de 2000 anos ele resolveu fazer uma visita à humanidade. Aquele que estava lá no Gênesis, primeiro capítulo, dizendo: haja luz e houve luz, ele resolveu, anos depois, se manifestar. E ficou conhecido como Jesus de Nazaré. Mas ele foi muito mais do que Jesus de Nazaré. Plenamente homem, sim, mas ele também nunca deixará de ser plenamente Deus. Ele visitou a terra. A melhor e maior visita já foi feita há mais de 2000 anos. E esta igreja é fruto dessa visita que ele fez. E ele fez essa visita com propósitos. E ele fez essa visita para fazer pela humanidade o que jamais a humanidade conseguiria fazer. Obedecer a lei de Deus perfeitamente no lugar dela. E vindo à plenitude dos tempos, ou seja, o tempo de Deus, o Kairos de Deus, Deus enviou seu filho, nascido de mulher,
Agora observe agora o segredo. E nascido não é sobre, é sob a lei. Sabe o que significa? O legislador cósmico, o legislador eterno, aquele que legislou a lei, ele agora nasce, ele se sujeita à lei, e ele obedece à lei no teu lugar, no meu lugar, para nos salvar. Eis aí porque foi a melhor e maior visita que a humanidade já recebeu. O Filho de Deus, o Salvador, o Cristo, o Senhor. E nós estamos aqui como resultado dessa melhor e maior visita. Esta igreja existe como resultado dessa melhor e maior visita. As demais igrejas presbiterianas que existem nesta cidade existem como fruto dessa melhor e maior visita. Os amados irmãos batistas existem como fruto dessa melhor e maior visita. Os nossos irmãos assembleanos existem como fruto dessa melhor e maior visita. Os nossos irmãos congregacionais existem como fruto dessa melhor e maior visita. Jamais receberemos uma melhor e maior visita como a visita que foi feita pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Jamais. Jamais. E terceiro e último lugar, já dissemos que esse texto, dele destacamos a primeira verdade, a melhor e maior notícia. Segundo, a melhor e maior visita recebida. E terceiro, a melhor e maior oferta de paz oferecida à humanidade. A melhor e maior oferta de paz oferecida à humanidade. Onde é que está aqui no texto aqui? Então vou ler novamente para você. A primeira é fácil, não é? A melhor e maior notícia: o anjo se apresenta e diz: não temam, porque eu estou aqui para trazer boas novas de grande alegria. A segunda, a melhor e maior visita, é que hoje nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. E a terceira, a melhor e maior oferta de paz. O texto diz o que aqui? Lucas 2, vamos lá. O versículo 14, obrigado, presbítero Clécio. Pois depois que um anjo aparece e oferece a melhor e maior notícia, e fala da melhor e maior visita, aí agora aparece um coral de anjos. Eita, coisa linda, Vitória Albuquerque. Agora aparece um coral de anjos também se manifesta. E quando esse coral se manifesta no ato de adoração, aí nós temos o terceiro ponto da mensagem desta noite: a melhor e maior oferta de paz que a humanidade pode oferecer. A ONU jamais vai gerar paz no mundo. Os poderes do nosso país, Brasil, ainda que mereçam o nosso respeito, jamais conseguirão gerar a verdadeira paz que o Brasil precisa. A OTAN jamais vai gerar a paz que o mundo precisa. A União Europeia jamais vai gerar a paz que os europeus precisam. Os países asiáticos jamais vão gerar a paz que a humanidade precisa. A paz está aqui. Versículo 14, vamos ler juntos. Vamos lá, gente. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Está aqui. A paz que o mundo não pode dar, ela não é de baixo, ela é de cima. E essa paz é Jesus Cristo. Ele disse: a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. O real não pode dar essa paz, o euro não pode dar.
A moeda, o Bitcoin não pode dar, nada pode dar. Uma mansão na Flórida não pode te dar, uma mansão no Brasil não pode te dar. O dinheiro pode te dar uma boa casa, mas jamais vai te dar um verdadeiro lar. Essa paz que sinto em minha alma. Vamos lá, igreja. Não é porque tudo. Vamos lá, coral. É porque não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Você quer essa paz? Esse é o nosso Natal. O Natal verdadeiro envolve a melhor e maior notícia que a humanidade pode receber. O Natal verdadeiro envolve a melhor e maior visita que o mundo pode receber. E o Natal, Davi, envolve a melhor e maior oferta de paz que o mundo precisa e pode receber. A paz com Deus e a paz de Deus. Guarde aí, Davi, pergunte papai e mamãe em casa. O que é paz com Deus e o que é paz de Deus? Mas, para facilitar para você, para que você desse papai pelo menos ter um momento de bate-papo com os irmãos, a paz com Deus é a inimizade que Deus rompe. A humanidade era inimiga de Deus e Ele mandou seu Filho Jesus Cristo para pagar a sua dívida e gerar uma paz com a humanidade. Isso é paz com Deus. E a paz de Deus é o que nasce dela. Paz de Deus. Uma é fora de nós, paz com Deus. E quem fez isso? Jesus. A outra é dentro de nós, é a paz de Deus. É a paz que reina aqui. Romanos capítulo 5. E vamos encerrar agora esse sermão. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos ler esse texto juntos? Toda a igreja. Você que nos visita, você não é obrigado a ler conosco, tá bom? É a igreja, mas se quiser também ler, por favor. Agora, é uma leitura doxológica. O que é isso? Que linguagem é essa? Esse pastor está falando leitura doxológica, eu vou explicar. É uma leitura como ato de adoração. Vamos lá, todos juntos? Justificados, pois, mediante a fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aí os céus beijando a terra. E o nosso desejo é que você, que já deixou que essas verdades fossem instaladas no seu coração, prossiga vivendo as suas implicações. Prossiga vivendo o fruto disso. O fruto da melhor e maior notícia que a humanidade pode ouvir e receber. Jonatas. O fruto da melhor e maior visita que o mundo pode receber, Valbe, Daiane. O fruto da melhor e maior oferta de paz que o mundo precisa e pode receber. A paz de Deus em Cristo Jesus. E somente aqueles que usufruirão dessa paz com Deus em Cristo é que ouvirão do próprio Cristo quando Ele voltar. Entrem, benditos do meu Pai, e desfrutem do reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. E toda a igreja diz...